meu convidado. Olá, 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 tudo bem com você? Mais uma vez, eu, Silvio Araújo, através aqui do nosso canal Beautiful Mission, para falar com você sobre noções de tricologia 4.0. Esse é o nosso segundo vídeo, né, em cima desta abordagem. E eu quero aqui, já de cara, relembrar o que foi que a gente conversou no nosso primeiro vídeo. No nosso primeiro vídeo, nós falamos sobre a tricologia e os aspectos antropológicos. E aí houve uma questão: quais os parâmetros, né, que o consultor de beleza deve usar para classificar os diferentes tipos de cabelo? Nós quebramos o paradigma sobre a questão de raça. Raça humana, só existe uma, né? Então é impossível dividir a raça humana em outras raças. Não tem como isso, não tem sentido um negócio desse. E o que acontece? O que acontece é que dentro da raça humana nós temos diferentes tipologias ou diferentes fenótipos, né? Diferentes pessoas com características biogenéticas e cada uma delas, na verdade, traz então um traço ou uma condição diferente para um cabelo diferente. E esse é o sentido da coisa. Bom, partindo desse processo, então, desse princípio, o que eu e você devemos tomar como parâmetro para analisar um cabelo, para classificar o cabelo de forma correta, tá? É nesse sentido hoje que a gente vai estar conversando. A gente precisa entender que nós mesmos, por nós, né, não conhecemos o nosso próprio cabelo. Eu preciso partir de mim. Eu conheço a mim, eu sei da minha origem qual é, e mais, no bairro onde eu estou, no lugar onde eu atuo, né, eu conheço a formação desse bairro, eu conheço qual foi os princípios, no princípio, né, as origens das pessoas que formaram esse bairro, para eu conhecer os diferentes tipos de cabelo que eu tenho à minha volta e saber, né, direcionar o tipo de tratamento que eu vou desenvolver para eles. Outra coisa que é interessante também, nem eu nem você, a maioria das vezes, nós não conhecemos a nossa tribo. Olhando para esse quadro, né, a gente fica se perguntando, poxa, eu pertenço a que tribo aqui nesse negócio, né? E em função disso, nós devemos então iniciar um novo processo. Sejam bem-vindos a um novo começo, o começo da Tricologia 4.0. Ok, então, isso posto, vamos lá falar sobre análise capilar. Vamos começar a trabalhar o conceito da análise capilar dentro da Tricologia 4.0. A análise capilar, eu posso garantir para você que ela é 99,99% responsável para o sucesso de qualquer serviço que você venha desenvolver na área capilar. Ela é fundamental, ela é uma ferramenta preciosíssima e precisa ser trabalhada da forma correta, tá? Nesse slide a gente está vendo aí uma profissional com uma lupa dermatológica, né? Está analisando o fio com uma lupa dermatológica. É possível trabalhar desse jeito? Claro que é, mas hoje você tem equipamentos também que são microscópios aí digitais, que são tremendos também, tem uma ampliação muito grande da fibra e te permitem fazer a leitura correta. Quando você tem a informação, tem o conhecimento, você faz a leitura correta sobre os processos na fibra. Para a gente poder entender a análise capilar da forma correta, a gente precisa estar atento a uma série de detalhes. Lembra, a gente estava perguntando dentro do aspecto da antropologia tricológica, né? A gente estava perguntando quais são os parâmetros que um profissional ele precisa considerar ou usar para poder classificar os diferentes tipos de cabelo. Já começa daí. Eu não posso me limitar àquilo que todo mundo faz. Eu, como consultor de beleza, eu como profissional na minha área,
Eu procuro sempre buscar o maior número de informações possível para que eu possa ter uma assertibilidade maior. Sabe, eu não posso cometer o erro que a maioria comete. Eu preciso desenvolver um trabalho realmente diferenciado. Então, em função disso, buscar a informação, buscar o conhecimento é fundamental. Quando a gente está dentro de um laboratório, fazendo análise capilar, existem alguns parâmetros que a gente considera, né? O que diferencia um fio de cabelo de outro não é só a cor do cabelo, a espessura do cabelo ou a curvatura do cabelo. O que diferencia um fio de outro, existem alguns aspectos que são aspectos de origem genética, né? Eles são determinados geneticamente, e esses aspectos é que a gente usa para a classificação do fio de verdade. Agora, isso é dentro do laboratório. Então, lá dentro do laboratório, eu vou considerar a torção, o grau de torção, a extensão dessa torção, vou considerar diâmetro do fio, sim, vou considerar também o padrão de curvatura desse fio. Com esses elementos, eu consigo, a partir daí, classificar esse cabelo com maior assertibilidade, né? Agora, quando eu não tenho tudo isso, o que eu vou usar? Como é que eu faço para no dia a dia, ali na minha cadeira, né, no meu local de trabalho, identificar um fio de cabelo ou os diferentes tipos de cabelo que existem de verdade, né? Nesse caso específico, a recomendação é você fazer a tua análise capilar não só baseada no cabelo, mas baseada em tudo que os teus olhos te permitem ver. Se você tiver uma visão treinada, preparada para poder fazer as percepções ou ter as percepções corretas, você consegue desenvolver vários trabalhos com maior segurança. Então, os meus olhos vão ver o rosto da minha cliente ou do meu cliente, vai ver o perfil desse rosto como é. Eu vou poder olhar para a pele, eu vou olhar para a íris dos olhos, lá dentro da íris dos olhos eu tenho todos os pigmentos que eu tenho na pele. Então, assim, eu começo a fazer considerações totalmente diferenciadas. E aí tanto faz se eu sou um barber ou se eu sou um profissional cabeleireiro, porque na verdade a técnica é a mesma para os dois. Hoje em dia é muito comum um barber desenvolver processos de transformações químicas, né? Aí com descoloração, coloração e alisamentos. Então, assim, eu preciso, na verdade, entender, né, qual o tipo de cabelo que eu tenho na minha mão. E a partir daí começar a fazer o desenvolvimento do serviço vendido ou do serviço proposto, ok? Então, no salão, no dia a dia, a primeira coisa, aprenda a observar. O cliente chegou na porta da tua empresa, o cliente está entrando pela porta da tua empresa, fique atento, né? Você que é profissional, que faz parte de um time, você que tem a sua própria equipe, você que está sozinho, trabalha sozinho, você precisa estar com os seus olhos, a tua visão tem que estar aguçada, você precisa olhar para aquilo que interessa, né? Então, olhe para o cabelo. Mulher é uma benção. Mulher, quando vê outra mulher bem vestida, toda ajeitada, começa a olhar a roupa dela, a bolsa dela, o sapato dela. Mas você, cabeleireiro, cabeleireira, precisa olhar para o cabelo dela, olhar para as feições no rosto dela, observar se o cabelo dela, de longe, dá para você saber como é que ele está, se ele está seco ou não, se ele tem brilho ou não. Só de bater os olhos você sabe isso. Né? E aí você já começa a pensar sobre pH, né? Como é que está esse cabelo, se ele está no estado alcalino, se ele está no estado ácido, e aí você já tem que pensar em qual formulação cosmética que eu devo utilizar para mudar aquele quadro, mudar aquela situação. Isso é possível ser feito? Claro que é. Você precisa, na verdade, estar treinado para isso. Até você chegar lá nesse nível, vamos falar de algumas coisas básicas aqui, tá? E uma das coisas que a gente precisa estar falando é o seguinte: dentro da análise capilar, você precisa entender que todas as características, né, que são relacionadas à estrutura do fio, tá? Todas as características, né, relacionadas à estrutura do fio, elas são, na verdade, atributos ou propriedades que dependem da condição da haste.
depende de uma integridade dos componentes do cabelo, tá? Então, assim, entender de fato o que é que eu tenho lá nesse córtex, né? No exocórtex, né? No endocórtex. Eu preciso entender essas coisas. Eu preciso entender que o córtex, ele tem áreas específicas. Eu preciso entender o que acontece com protofibril, microfibril, né? E macrofibril, como é que eles estão interligados, como é que essas hastes, né? Essas fibras, na verdade, estão entrelaçadas, o que mantém esse entrelaçamento bem justo, bem forte, tá? Então, a análise do cabelo, ela está baseada nas propriedades dos fios. E essa propriedade vai nos permitir avaliar a condição dos componentes. A partir daí, eu tenho a possibilidade de fazer uma escolha correta sobre o processamento e a formulação cosmética que eu devo utilizar, tá? Então, entender isso é fundamental. Eu preciso ter um entendimento bem claro sobre essa questão da condição da fibra. Eu preciso ter bem claro que essa condição ela está diretamente relacionada à estrutura do fio e como estão os componentes que mantêm essa fibra, como é que eles estão de fato, se está tudo certo, se existe alguma coisa errada, houve uma alteração no pH dessa fibra ou não houve uma alteração no pH dessa fibra. Então, a partir do momento que eu começo a ter esse entendimento, eu posso dizer que eu estou iniciando um processo de tratamento para o cabelo, ok? Muito bom. Dentro da análise capilar, a gente toma alguns parâmetros, né, para poder estar fazendo isso de uma forma mais técnica. Um dos parâmetros é o comprimento. E ao considerar o comprimento, a gente classifica o cabelo como curto, médio ou longo. O cabelo curto, ele é cortado na altura da orelha. Tá? Ele está na altura da orelha. O cabelo médio, na altura do queixo. E o cabelo longo, na altura do ombro. Pô, Silvio, mas isso aí é o básico do básico. E a gente já entende isso. Agora, no que isso tem a ver com o processo da tricologia? Isso é extremamente importante, uma informação extremamente importante, porque você tem aqui uma ideia de quantidade de produto que você vai usar, o comprimento associado à densidade, que é a quantidade de cabelo por centímetro quadrado, te dá uma ideia do custo. E uma das coisas que nós, profissionais, precisamos aprender bem a fazer é traçar a precificação daquilo que a gente vai desenvolver. E se eu faço essa precificação de uma forma errada, eu deixo de ganhar dinheiro no mínimo. Isso quando eu não perco, porque aí o serviço não está cobrindo, na realidade, a despesa que ele exige, né, para a sua realização. Então, essa informação é extremamente importante. Comprimento, ok? Guarda bem isso. Curto, médio, longo. Tá? Orelha, queixo e ombro. Passou do ombro, extra longo. Tá? Essa que é a grande realidade, ok? E aí, aprender a precificar de acordo com essa realidade. Maravilha, já entendi o comprimento, já entendi que no meu dia a dia, eu tenho que fazer várias considerações, que não apenas só olhar o cabelo, né, ou tocar o cabelo. Eu, antes de tocá-lo, eu posso ter uma percepção de vários aspectos que estão ali mexendo com os componentes, né, que fazem parte da estrutura desse fio, ok? De acordo com a curvatura, que é um outro parâmetro para análise, de acordo com a curvatura, o cabelo pode ser liso, do tipo mongoloide, né? Descendentes da tribo de Mongol, tá? Na Ásia. Nós estamos falando do cabelo asiático, cabelo liso, ok? O cabelo ondulado, que não é um cabelo crespo, tá? A ondulação, o cabelo ondulado, ele é diferente. O cabelo caucasoide, ele tem uma marca de uma onda, mas essa onda não começa na raiz. Se começou a apresentar curvatura desde a raiz, aí é crespo, tá? Então, o cabelo ondulado, ele tem uma raiz lisa e depois é que ele tem a ondulação numa certa altura, ou a partir de uma certa altura, ele desenvolve uma ondulação, mas a raiz é mais lisa, ok? É o tipo caucasoide, na região do Cáucaso, né? Ali na Europa. E a gente tem ainda o cabelo crespo, e o cabelo muito crespo. Quando ele é crespo, nós classificamos como afrodescendentes com misturas.
tá? Aí você tem o afrodescendente com o europeu, o afrodescendente com o índio, o afrodescendente com o asiático, o afrodescendente com o caucasoide. Então eu vou criando texturas diferentes e tipologias diferentes, tá? Em função das misturas aí entre as etnias, ok? E existe ainda o cabelo muito crespo, que é o afrodescendente sem mistura, né? É quando o afrodescendente ele se origina ou ele se casa, né? Ou ele passa a ter um convívio com uma outra pessoa, né, que venha da mesma etnia e não tem mistura nenhuma. Então esse cabelo ele tende a ser mais crespo, ok? Maravilha. E aí, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque de acordo com o padrão de curvatura, você vai escolher o tipo de formulação que você vai usar, tá? Dentro desse padrão de curvatura, né, se eu for relacionar ele com elasticidade, for relacionar ele com resistência, né? Elasticidade a gente vai ver mais para frente. A resistência é quanto que esse cabelo precisa sofrer de tração para depois ele quebrar, tá? Quando a gente relaciona esses padrões, tanto a curvatura como a resistência, isso define o tipo de produto que você vai usar, o tipo de formulação que você vai usar, o tempo de exposição desse cabelo a essa formulação para chegar no resultado que você quer, tá? De acordo com a curvatura e de acordo com essa questão da resistência, eu posso definir a força do produto que eu vou estar utilizando, tá? Que mais que tem para a gente falar sobre, dentro da análise capilar, sobre a tricologia 4.0? Um outro aspecto que a gente vai considerar na análise é a espessura ou textura do fio. A variação da espessura do cabelo, gente, ela é dada pelo diâmetro de um único fio. E isso aqui é regulado geneticamente, tá? É geneticamente que é determinado se o cabelo da pessoa é liso, ondulado ou crespo, ou muito crespo. Tá? É geneticamente que é determinado se esse cabelo vai crescer 1,4 ou 1,8 ao mês. É geneticamente determinado o tipo, né, de melanina que ele vai ter. Se vai ser uma melanina mais clara, uma melanina mais escura, tá? E quanto tempo eu posso levar para, por exemplo, descolorir esse cabelo, tá? Isso tudo é em função desse material genético pré-determinado, tá certo? A análise da estrutura, da espessura, ela ajuda a determinar a força do produto a ser utilizado. Então, de acordo com essa análise, eu vou usar um produto de força X para poder chegar no resultado. Para a gente poder entender melhor isso, vamos por aqui. Quanto à espessura, o cabelo pode ser classificado como fino. Em geral, é um cabelo macio, né, ao toque. É um cabelo que não retém normalmente o enrolamento. Também, né, tão bem, quanto o cabelo mais espesso. Os produtos químicos penetram nesse cabelo fino muito mais rápido, né, o que significa que você precisa ter mais cuidado na hora de trabalhar, porque senão, se você passar do tempo, isso pode se tornar uma agressão muito forte para aquele perfil de cabelo, né? Todos os reagentes químicos, aí no que diz respeito ao cabelo fino, eles afetam demais a estrutura do fio. Entre as transformações químicas, a que mais estraga cabelo, a que mais prejudica a fibra é a descoloração. Então, quanto mais vezes você descolorir um cabelo, pior vai se tornando a estrutura dela. Ele vai começar a apresentar várias alterações na haste capilar, né? Tricoptilose, tricoexnodosa, triconodose, elas começam a surgir aos montes pela cabeça toda. Por quê? Porque, na verdade, esse fio de cabelo foi extremamente agredido. Existe ainda o cabelo de espessura mediana, né? Ele é suave ao toque também, ele retém o enrolamento e os produtos químicos penetram ainda facilmente, né? Trazendo aí bons resultados. Mas, né, tem que se cuidar também, evitar na realidade usar, né, a formulação química na forma correta. Eu preciso ter cuidado com isso. Eu preciso trabalhar bem, controlar bem o tempo de exposição da fibra ao agente agressor, tá?
Que mais? Existe o cabelo grosso, né? De acordo com a espessura, a gente pode classificá-lo como grosso. Esse cabelo mais grosso, ele tem um ótimo efeito com os padrões de ondulação. Toda vez que eu enrolo ele, toda vez que eu levo ele para uma transformação, mesmo que química, tal, ele me dá um bom resultado, tá? Quando o cabelo é tratado previamente. Esse é outro segredo que é fundamental você entender. Nunca faça um procedimento químico sem antes tratar o cabelo, né? Você faz a análise, desenvolve a análise, trata o cabelo e aí depois você faz o processo de transformação. Outra coisa que é importante entender, se eu pensar dessa forma, em tratar antes de desenvolver qualquer procedimento químico, eu estou ganhando mais dinheiro do que desenvolvendo só o procedimento químico, tá? Porque eu ganho no tratamento e ainda ganho depois na transformação. Então é fundamental a gente ter isso bem claro. O que mais que eu preciso ressaltar aqui com você? Uma dica importante. A espessura e a curvatura dos fios elas podem variar ao longo do comprimento de um único fio e de toda a cabeleira, tá? Em toda a extensão desse cabelo, em toda a cabeleira, a quantidade de cabelo que a pessoa tem, podem haver alterações aí com relação ao diâmetro e à espessura. Por quê? Porque isso também é controlado geneticamente, tá? Então, assim, o teu lado esquerdo, ele não é 100% igual ao teu lado direito, igual a todo mundo. Então, como a gente não tem essa assimetria, né, bem definida, assim, é muito próximo, mas muitas vezes é necessário que a gente esteja atento, né, àquilo que está à nossa volta, para poder trabalhar de forma correta. Eu não posso usar essas informações de uma forma inadequada. Então, estude, se prepare, capacite, busque qualificação para você ter um entendimento correto. Então, todas as características que são controladas geneticamente, elas vão trazer uma variação, né, na espessura do fio, tá certo? Vai sempre ser assim, tá? A variação na espessura, ela também pode indicar, gente, alterações na saúde do indivíduo, tá? Existem, dentro da tricologia 4.0, quando a gente fala de saúde especificamente, a gente mergulha em um quadro clínico para entender o que o cabelo está nos dizendo com relação à saúde do indivíduo, tá? Faz parte do processo da tricologia 4.0, fazer essas análises, essas avaliações. Beleza? Legal, cara, eu entendi tudo, tá? Eu estou gostando desse negócio. Mas aí, aqui na minha região, como é que é isso? Eu posso fazer essas considerações em qualquer lugar do Brasil? Eu posso fazer essas considerações para qualquer tipo de pessoa que sentar à minha cadeira? A resposta para isso é sim. Agora, eu preciso ter também um outro parâmetro. Eu preciso entender qual é a incidência do tipo de cabelo mais comum na minha região, aonde eu trabalho, tá?